Deus abençoe, pessoal. Então vamos entregar a Deus essa ministração. Oh, Deus santo, Deus digno de toda honra, todo louvor. Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Me usa, meu Deus, de uma forma bem simples. Que qualquer criança de 5, 6, 7 anos possa entender o que o Senhor está falando, Pai. Da forma que o Senhor pregava na Galileia. Meu Deus, de uma forma simples, falando com camponeses, né, falando com pastores de ovelhas, falando com pescadores, que o Senhor venha ministrar dessa forma. Quebra todo espírito de religiosidade, Senhor. Não permita que me tome esse espírito, em nome de Jesus. Abre o entendimento, meu Deus, dessa pessoa que se prontificou a ouvir esse evangelho puro e cristalino. Limpa todos os escombros dessa casa, Senhor. Tira agora tudo que não presta, meu Deus, dessa mente. Em nome de Jesus, que essa pessoa, Senhor, venha conseguir edificar essa casa na rocha. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie um anjo, Pai. Envie esse anjo, Senhor, e faça a marca no portal dessa casa, Espírito de Deus, para que não entre um espírito destruidor. Para que esse espírito, meu Deus, das trevas que quer destruir essa família, Senhor, destruir esses filhos, esses netos, destruir um casamento. Oh, Deus santo, Deus digno de honra, Deus digno de todo louvor, marca agora o portal de cada casa, Senhor, de cada empresa, cada lugar que essa voz ecoar, Senhor, cada lugar que essa ministração entrar. Oh, Deus santo, eu peço, Senhor, que o Senhor me renove a cada pregação dessa, que o Senhor venha me renovar e me fortalecer, para que o Senhor venha entrar, Senhor, que venha quebrar todas as cadeias, Senhor, todos os grilhões, em nome de nosso Senhor Jesus. Eu apresento ao Senhor essa ministração. Me usa pela sua misericórdia, me fortaleça. Não permita, Senhor, não permita que eu venha falar nada do meu entendimento, mas que o seu Santo Espírito venha me tomar agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por mais esse privilégio de estar aqui, meu Deus, ministrando a tua palavra. Amém, Senhor. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e que vocês desperte agora, tá? Abre o entendimento. Ore também junto comigo. Fique firme, porque essa palavra não é minha, é do Senhor. E que o Senhor venha fazer morada, venha mover as águas, tá? Venha mover, vai mover as águas em favor de cada um que se colocar em prontidão de colocar Deus em primeiro lugar, né? Deus fala, buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos priorizar. Faça tempo, não deixa as ocupações, tá, da vida tomar muitas vezes 1 hora do seu dia. O que é 1 hora para Deus? Né? De ouvir um áudio, de estar no mesmo espírito, né? De estar orando pela sua família. Eu creio que vai haver transformação, porque eu tenho orado pela vida de vocês, tá? Vai haver renovo, vai haver salvação e libertação. Amém? Deus abençoe. Então, gente, vou ler Lucas 21, do 9 em diante. E vai ser falado aqui muito, né, que Jesus está voltando, né? Jesus está chegando para arrebatar a sua igreja. Mas aí vamos começar nesse capítulo, que aí o que Deus for colocando aqui, né, como eu falo sempre que a minha pregação é assunto, puxa assunto, aí vai ser acrescentado, tá? Então vamos lá, do 9 em diante, vamos lá. Aí fala aqui, fala assim, né? Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim está próximo, né? Então, mais que haja guerra, né? Ainda não podemos afirmar que está próximo, tá? Aí ele fala assim, e continuou, uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimento e epidemias. Tá, tudo isso a gente está vendo aí, né? Não tem nem que ficar citando os países agora mesmo, né? Que tem um aí em guerra aí, um contra o outro, né? Contra os ucranianos aí. Enfim, né? Epidemia, a gente tá vendo aí, né? Que toma a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, vai para a 4ª dose de vacina e ninguém tá conseguindo resolver o problema, tá? Então, esses são os problemas. Falta de alimento, meu Deus, não precisa também falar, né? Uns com muito pouco, outros com muito e
E é assim que vive a população. Ninguém está se preocupando com ninguém, tá bom? Então nós estamos vendo isso também. Isso não precisa mastigar para vocês, que isso a gente está passando por isso em todo o planeta. Em todo o planeta. Tem lugar que um tomate, eu vi numa matéria esses dias aí que eu fiquei horrorizado, custa R$8 um tomate. Imagina, um tomate custa R$8, né? A gente já tá reclamando aqui por o quilo do tomate custa 9, muitas vezes 12. Imagina você comprar um tomate por R$8. As pessoas comem um tomate naquele país como se estivesse comendo uma maçã, de tão rara, um fruto raro, raríssimo. Então isso aí também não é novidade para vocês, tá? Então vamos lá. Aí fala, acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. Também não está muito longe disso acontecer, tá? Porque se sentar alguém aí na presidência, na cadeira da presidência, vocês sabem de quem que eu tô falando, porque eu não tô aqui para fazer política, então não vou citar nomes, mas vocês sabem que se sentar alguém nessa cadeira da presidência pode dar muito ruim para os protestantes, para os evangélicos. Tá? Então a gente tem que pensar bem em quem vota, orar antes de votar, não votar de qualquer maneira, porque é perigoso vocês colocarem o nosso país na mão de Satanás para governar. O próprio Satanás pode passar da noite pro dia a governar o nosso país. Então temos que ter cuidado, temos que orar pelas nossas autoridades, tá? Mas a gente tem que entender que nós também temos que ter essa responsabilidade na hora na hora de votar. Tá? Então isso aí também ainda está para acontecer, já está estreito para os protestantes, já não está fácil pregar o evangelho, muitas coisas você tem que engolir, porque você não pode falar, porque pode ficar ruim para você, então muitas vezes a gente tem que ter pisar em ovos a hora que for pregar o evangelho, para as pessoas não entenderem que nós temos algum preconceito contra aquela pessoa. E é isso que o diabo está usando, né? Que nós somos pessoas preconceituosas. Apesar que existe muitas pessoas que se dizem cristãos e são preconceituosas, ainda usam o evangelho para levantar a bandeira, né, do preconceito. Então existe. Com certeza pessoas não têm sabedoria e vai pregar de repente sobre um determinado pecado e ela acaba se levantando contra a pessoa. Então isso é muito perigoso, porque se você não tiver sabedoria, você vai taxar, né, a igreja como preconceituosa, porque você não está entendendo que nós precisamos ter equilíbrio para pregar o evangelho. Nós não podemos ser salgadas. Tem que ter muito cuidado. Isso está acontecendo muito dentro da igreja. E aí prejudica, né, como um todo a pregação do evangelho. Amém. Então entendemos isso aí, né? Porque até, né, em Mateus 4, eu já até falei em outras pregações sobre Mateus 4, que Jesus, ele, né, teve que duelar com Satanás, quase de igual para igual, porque Satanás conhece a palavra, igual eu falei. Crente até o diabo é, e ele vai tentar, né, torcer a palavra a bel prazer dele. Então tem que ter muito cuidado, pessoas que se dizem evangélicas, né, e como eu falei, levantam uma bandeira, né, muitas vezes contra uma pessoa, contra, né, uma religião. Então a gente tem que saber como falar, né, o que falar, né, para nós não sermos taxados como preconceituosos. Isso pode ferir, né, a igreja, e isso pode atrapalhar. Por isso que eu estou falando, se vocês não souberem votar, é só questão agora, né, de não votar com sabedoria. Aí com certeza vocês vão escolher uma pessoa usada pelo diabo para fazer com que todos os evangélicos pereçam e não possa ter liberdade de expressão. E aí com certeza muitos vão passar por essa perseguição aqui, né, que eu falei. Tá, vamos ler de novo? Aqui, ó, fala assim, ó, no versículo 12, tá, de Lucas 21. Ó, mas antes de acontecer tudo isso,
Vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia, tá? Então, com certeza, isso aí não está muito longe de acontecer, até mesmo por isso que eu citei aí. Aí fala, por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governantes para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciar o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Então Deus até fala que isso vai acontecer, tá? É fato. Nós poderíamos evitar isso um pouco, né? Claro, poderíamos, mas isso é fato, isso vai acontecer. Porque tá falando aqui que para você nem ficar preocupado, o dia que acontecer e você for jogado na cadeia por algum motivo, que a gente não vai poder se calar. Nós precisamos continuar pregando o evangelho, né? E isso incomodar um país, um governo, o que vai acontecer? Se você tem que obedecer a Deus em primeiro lugar, você com certeza vai ser jogado numa cadeia. E aí o que Deus está falando, ó? E isso dará oportunidade a vocês, quer dizer, a nós, né, que pregamos o evangelho, para anunciar o evangelho. Olha que interessante. Paulo fez muito isso. Paulo era jogado na cadeia e ele conseguia, nele não, né, o Espírito Santo de Deus usava ele de uma forma tão tremenda que ele conseguia, né, converter, né, através da vida dele, né, ele conseguia converter um carcereiro. Olha que coisa interessante. E ele não se preocupava muitas vezes em estar sendo esbofeteado dentro da cadeia. Quantas vezes que nós lemos sobre Paulo, ele cantando na prisão, ele adorando a Deus, ele pregando a carcereiros ali, pessoas e famílias de carcereiros sendo libertas. Então é assim nós temos que nos colocar, nos portar. Se isso vier a acontecer, temos que estar, né, em prontidão para pregar o evangelho. Aonde? Dentro da cadeia. Ele fala aqui, ó, resolvam desde já que não vão ficar preocupados. Tipo assim, não fique preocupado antes da hora com o que dirão para se defender. Por quê? A preocupação, ela é contrária à fé. Isso pode fazer com que você tropece nas pernas e acabe negando Jesus como Salvador. E aqui nesse versículo, tá? Esse versículo aqui, no versículo 15, fala assim, ó. Porque eu, ainda tem esse porquê aqui, ó. Porque eu lhes darei palavras e sabedorias que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo, com certeza você vai poder ter paz. Porque você vai falar e os seus inimigos não vão ter como refutar o que você está falando. Então, eu tenho essa partezinha aqui também, do versículo 16, ó. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais. Olha só, hein, que sério. Irmãos, parentes e amigos. E alguns de vocês serão mortos. Então ainda tem esse lado também. Por isso que até é bom ouvir aquela pregação, né, Amigo da Onça. Lá no canal vocês escolhem essa pregação para ouvir. Porque eu até citei Mateus 10, do 34 em diante. Quer ver? Vamos lá, para quem não ouviu. Eu vou ler de novo, peraí. Achei aqui, vamos lá. Aí fala aqui, ó. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo, tá? Tô lá em Mateus agora, do 10, 34, tá? Em diante aqui, ó. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Jesus falando, não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes, tá? Então, é isso que eu tô falando. Muitas vezes não, né? Tá declarado aqui que isso vai acontecer. Mas é por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que estar focado na família, né? Porque as pessoas vão ter muito medo de responder de repente por um pai, pastor, uma mãe missionária, uma pessoa que evangeliza. Elas vão estar com medo e pode até entregar aquela pessoa à morte, porque a pele dela também vai correr risco se ela não falar quem é que está, né? Vamos botar, tem um canal no YouTube, descobre o meu canal, né? Uma época que não vai poder evangelizar. Então aí, o que acontece? Você vai ter que dar conta de quem é aquela pessoa. Se alguém da família esconde, ela vai ser punida por estar escondendo, né? Por estar protegendo esse membro da família dela. Então ela vai responder por isso. Então o negócio vai ser sério. Que olha o que Jesus fala aqui, hein?
Ó, vocês serão entregues às autoridades pelos próprios parentes, né? Irmãos, pais e amigos. Porque as pessoas não vão querer te dar cobertura. Então aí você vai ver que você não tem amigos, tá? Busque salvar a sua família agora, porque mesmo os salvos, mesmo as pessoas que hoje se dizem ter Deus e que evangelizam, de repente elas não vão ter essa fé, né? Para encarar a morte. É muito complicado, né? Você pode vir ser um Pedro, negar Jesus por causa do medo. Então você tem que ter muita certeza da sua salvação. Para onde você vai, para você não temer a morte. Por isso que Paulo falava, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele já tinha isso na mente dele. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia ser decapitado da noite pro dia, igual João Batista foi, né? Nós lemos lá que João Batista foi decapitado porque ele profetizou para Herodes, a Herodias, né? A mulher que ele estava saindo, né? Não gostou da profecia e mandou decapitar João Batista. Então imagina você passar por uma situação dessa, você ser decapitado porque você está falando a verdade, porque você é a voz de Deus aqui na terra. Então você vai ter que ter uma fé tremenda, tá? E uma paz interior para você encarar essa morte e entender que Deus está contigo até naquela morte, tá? Vamos ler agora o 17, ó. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, entende? Então todos, tá? Todo mundo vai te odiar. Mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Muitos vão passar com vida? Vão. Mas muitos vão dessa vida, né, para a vida eterna, para a salvação. Mas muitos, Deus fala para ficar firme, não temer o que o homem pode fazer, né? Deixa eu ver uma passagem. Eu já li para vocês, mas eu vou ler de novo. Tá, vamos ler aqui Mateus 10, só que eu tive Mateus 10, né, do 34 em diante. Agora eu vou Mateus 10, tá, do 28 em diante, que fala assim, ó. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo, tá? Então essa é a verdade aqui. Só Ele pode destruir a sua alma no inferno. Então, para nós não temermos ao homem, o que o homem pode fazer. Tá, amém. Então, o 20, tá, em diante, tá, eu li até o 19, né? Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Aí, o 20 em diante, tem uma pregação, o Anticristo e o Terceiro Templo, aí vocês escolhem ouvir lá no canal, leilalima.com, vai lá e não deixa de ouvir, porque vocês vão entender melhor. Tá, então é muito legal a gente até se aprofundar mais na vinda de Jesus, né? Teve profecias, né? Até que já se cumpriu, né? Jesus profetizou, né? Que o povo judeu ia voltar, né? Para sua terra, eles foram espalhados, né? 70 anos depois de Cristo, né? Eles foram expulsos da Judéia e foram dispersos, né? Ficaram pelo mundo, vagando. Agora você vê, houve o renascimento de Israel. Jesus, né? Você vê que Isaías foi usado por Deus para profetizar, né, essa volta do povo judeu para sua terra e já se cumpriu. Então tem coisas que são legais de falar. Só que agora eu acho que o importante é ficar no simples, no arrozinho com feijão, porque isso realmente vai mudar o entendimento, porque você vai ver Jesus, você vê, os apóstolos viram a ida de Jesus para o céu. Olha que legal, viram a olho nu a ida dele. Nós vamos ver a olho nu a volta de Jesus. Quer ver? Vamos lá em Atos, capítulo, acho que é capítulo 1, do 9 em diante. Quer ver? Vou achar aqui. Amém, gente, é 9 em diante, né? Ó, depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Tá, amém. Então vamos lá em Apocalipse capítulo 1, acho que é do 7 em diante. Deixa eu ver aqui, 7 em diante. Olha só.
Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Tá? Aí finalizando o 8 aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Tá? Então ele vem. Tá? Agora, se você vai, é que nós não sabemos. Mas que ele vem. Tá bom? Então vamos entender uma partezinha importante também. Quer ver? Que eu acho que é 1 Tessalonicenses 4. Que é interessante. Quer ver? Vou achar aqui. Tá, amém, vamos ler, tá? Aí vou ler do 13 em diante, a vinda do Senhor Jesus, mas aí vamos ler como é, né? Que igual eu falei, que ele vem, nós sabemos. Que você vai, é que é outros 500. Aí eu já não tenho essa certeza. Vamos entender. E por que que muitos não vão ser arrebatados e não vão subir e vão ficar com o anticristo, vão sofrer na mão do anticristo, vão ser perseguidos? Tá, então eu quero só deixar bem claro que eu li lá, né? Nós lemos sobre a perseguição dos cristãos, isso vai haver, mas vai se tornar muito maior essa perseguição a hora que o anticristo estiver reinando, tá? Aí, é isso que eu tô te falando, o anticristo, ele vai se estabelecer na capital de Jerusalém. Lá ele vai ser adorado e lá ele vai mudar o nosso planeta, porque de lá ele vai, eu até acredito que ele vai, além de ser adorado, ele vai se unir, sabe, com o mundo e com os religiosos, né, que o povo de Israel, o povo árabe, todo mundo vai fazer um acordo com o anticristo. E todas as pessoas que levantar uma bandeira de cristão vai ser perseguido e com certeza vão ser mortos, tá? Então eu acho interessante nós lermos, quer ver, que até a partezinha, né, que as pessoas têm muito medo, né? Que eu não vou tomar vacina porque a vacina é do anticristo. Gente, eu penso o seguinte, Deus não ia permitir que você que confia nele, que crê nele, simplesmente alguém implante um chip na sua pele, né, para você ser marcado sem você querer. Deus vai querer que você faça a escolha, né? Se você quer estar do lado do anticristo ou se você não quer, ou você quer estar do lado de Deus. Deus não vai permitir você ser enganado. Isso não vem de Deus. Essas ideias que as pessoas estão implantando aí, tá? Tá equivocado. Isso não vem de Deus. Como que você receberia um chip, né? É isso que eu tô te falando, tem coisas que tem que ter muito cuidado, que a gente ouve, e as pessoas que não conhecem a Bíblia, ela fica apavorada de estar fazendo uma escolha sem saber. Jesus jamais permitiria que você fizesse uma escolha sem saber, até mesmo porque o anticristo vai querer o seu sim e o seu não. Se você falar não, você vai ser morto, simplesmente. Não é esse negócio, eu vou enganar ele, vou colocar um chip, falar que ele, a partir dessa hora, que ele tá chipado ali por essa vacina, ele é meu. Isso não vem de Deus. Esse ensinamento tá errado. Eu penso assim, tá? Eu acho que você pode escolher querer ou não tomar a vacina, é outros 500. Agora, que você não tomar uma vacina simplesmente por esse medo, isso não tem nada a ver com Bíblia, tá? Eu acho até que o anticristo vai mexer com toda a parte financeira, né? Da nação, do mundo. Não é só o chip na pele. Primeiramente, ele vai mexer com a moeda. Aí eu acredito que vai envolver, tá? Realmente esse chip. Mas primeiro ele vai fazer com que você não consiga mais comprar, não consiga mais vender nada, a não ser que você tenha um chip implantado na pele, uma identidade, um CPF, uma conta bancária. Eu acho que vai mais por esse lado financeiro, tá? Então, gente, é isso que eu tô falando. Eu tenho que abreviar, senão eu não leio o Tessalonicenses que eu me prontifiquei. Então, é isso que eu tô te falando. Tudo indica
tá? Que vai ser uma crise financeira, né? Que vai ser resolvida através de uma moeda única, tá? Uma moeda mundial. E o que vai acontecer, né? Provavelmente, né, vai ter uma ordem mundial que você vai precisar ter um chip na pele, não através de uma vacina, tá? Isso não tem nada a ver, é isso que eu tô te falando. Cuidado com esses medos, porque não vem de Deus. Deus vai falar no seu coração, você vai ser bem claro, você vai fazer a sua escolha. Eu sou cristão ou eu não sou cristão. Você vai fazer a escolha. A partir da hora que você fizer a escolha que você é cristão, obviamente você não vai conseguir usar essa moeda mundial, você não vai conseguir comprar mais nada, você não vai conseguir vender mais nada. Aí sim, tá? Pensa nisso, mas não fique com medo de tomar vacina. Se você não quer tomar, eu, por exemplo, escolhi não tomar. Eu tenho 55 anos. Foi uma escolha minha. Eu não tomei, tá? Mas se quem quiser tomar, amém. Tá? Mas isso que eu tô te falando, mas não tem nada a ver que a partir da hora que você tome a do anticristo, não creio nisso, tá? Isso é uma escolha. Amém, gente, vamos ler, senão não vou dar conta, ó. 1 Tessalonicenses, que eu falei, né? 4, vamos ler do 13 em diante, ó. Que fala assim, ó: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Tá bom? Então ele tá falando pra gente não ficar triste, para as pessoas que já se foram. Aí ele continua: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então tem duas situações, tá? As pessoas, né, que triunfaram, que já morreram, eu creio, tá? Que já estão com o Senhor Jesus, tá? Já existe uma alma, uma consciência que se manifesta lá com o Senhor Jesus, lá na Jerusalém Santa, só que não existe um corpo glorificado ainda. Essa pessoa não recebeu esse corpo. Tá? Então, por isso que ele fala aqui, ó, vou ler de novo, ó. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, tá? Então, a gente sabe que Jesus, ele morre, ele recebe um corpo glorificado, que no céu não entra carne nem sangue, e vai para o céu. Então, quando ele fala assim, ó, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele, levará os que morreram crendo nele. Então, essas pessoas que morreram, eu creio que elas já existem no céu, até mesmo porque eu já preguei sobre isso, tá? Que é sobre, lá em Mateus 17, se você ler, você vai lá entender que Jesus, ele esteve em contato com Moisés, com Elias, né? Com as pessoas que já morreram. Então ele esteve com essas pessoas, quer dizer que existe uma eternidade, independente se ela tem ou não um corpo espiritual, se ela só vive em espírito com o Senhor, tá? Porque Jesus e os discípulos viram Elias, viram Moisés, né? Viram até a aparência, né, de Jesus ficar translúcido com aquela visão. Então eu acredito que ele já tem uma consciência, existe uma eternidade no céu, mas ainda não receberam o corpo glorificado, que só vai receber quando Jesus vier, porque ele vai ressuscitar, no caso. Vou até falar direito, senão vocês vão entender errado. Deus o levará de volta, como? Com um corpo glorificado, né? Aí vai ter um lugar específico onde todos nós vamos morar juntos, tá? Aí ele fala aqui, ó, levará os que morreram crendo nele. As pessoas que morreram em Cristo, elas vão receber um corpo glorificado, vão ter um lugar que é a Jerusalém Santa para morar. Aí ele fala aqui, ó, de acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, tá? Então, as pessoas que já morreram, que foram sepultadas, elas vão receber um corpo glorificado, incorruptível, não pode morrer mais, e vai para Jerusalém Santa. E nós não, nós que estamos vivos vamos ser arrebatados em vida. Tá falando aqui, ó, deixa eu ler de novo, ó.
De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, tá? Aquelas pessoas que morreram, elas vão primeiro, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu, tá? A olho nu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles vão receber esse corpo glorificado, vão ressuscitar primeiro e vão para o céu com um corpo glorificado. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, tá? No céu. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Tá bom? Então, o que eu entendo? Eu entendo que existe uma igreja triunfante, tá? Que ela já morreu, ela está guardadinha com o Senhor Jesus em espírito, tá? Mas existe uma consciência, com certeza, mas não tem a ressurreição do corpo ainda. E aí fala assim, e a outra, no caso, seria militante. O que quer dizer a militante? Nós que combatemos o bom combate, tá? Que militamos, né? Que combatemos, né? Contra as coisas implantadas pelo anticristo. Nós estamos pregando, evangelizando. Então essa seria a igreja militante. E a igreja triunfante que vai primeiro, que vai ser ressuscitada, vai receber um corpo glorificado, né? Vai ressurgir, tá? Como Jesus recebeu o corpo glorificado, eles vão receber. Mas eles já estão com o Senhor. Não existe esse negócio de que você fica inconsciente e esperando a ressurreição. Não. O corpo incorruptível, não. Já existe uma vida no céu. Já existe, tá? Um ser espiritual, só que sem o corpo glorificado. É assim que nós temos que entender, tá? Aí nós lemos isso aqui, né? Então vamos agora. Eu acho que eu não vou precisar ler Mateus 17, né? Porque eu acho que eu já tenho uma pregação. Quem está ouvindo as pregações vai lembrar dessa pregação, tá bom? Deixa eu falar da pregação, tá? Ressurreição versus reencarnação. É a pregação que vai falar mais sobre isso, tá? Aí vocês vão entender sobre várias passagens, né? Falando de uma vida após a morte, tá? De você viver em espírito, esperando a ressurreição do corpo, tá? Tá, vamos ler 1 Coríntios 15, tá? Eu queria até ler tudo, mas eu não vou poder ler tudo, que não vai dar tempo, ó. Vamos ler do 12 em diante. Fala da nossa ressurreição, tá? Ó, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado, né? Se você não acredita na sua ressurreição, então você não acredita na ressurreição de Cristo. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, neste caso, estaríamos mentindo contra Deus porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados, tá? Porque é pela fé que vocês vão ser salvos. Se vocês não creem num Jesus ressurreto, vocês, além de não ressuscitar, tá? Para a vida eterna, vocês também não vão ser salvos. Aí ele fala aqui, ó. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição.
Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, e assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Olha só, Cristo é o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier, tá? E então virá o fim. Então, quando ele vier, vai ter uma ressurreição, tá? Dos mortos. Eles vão receber um corpo para viver uma vida eterna. Que seria esse corpo? É um corpo que não vai haver enfermidade, tá? É um corpo que não pode envelhecer, que não pode mais morrer, tá? A pessoa não vai viver mais só em espírito, ela vai receber um corpo igual nós temos hoje. Aí sim, mas essa pessoa só vai receber quando Jesus vier arrebatar a igreja. Primeiro essas pessoas que morreram em Cristo e depois as pessoas que estão, né, que no caso que eu falei, os militantes, os que combateram o bom combate, que vão ser arrebatados, tá? Aí vão encontrar com Jesus no ar, no céu. Amém? Aí vão encontrar com seus antes queridos, com as pessoas que já morreram. Até entendo, até posso falar mais assim. É como se você fosse um espírito e você não pudesse enxergar outra pessoa, você não pudesse tocar a sua mãe, você não pudesse tocar, você não reconhecesse as pessoas, porque é um espírito. A partir da hora que essa pessoa recebe um corpo, você vai poder tocar, abraçar. E pro resto da vida você vai ter aquela pessoa do seu lado, porque essa pessoa não pode morrer, não pode envelhecer, não pode adoecer. Então esse corpo glorificado significa a presença, a matéria, uma pessoa que você quer ver, que você quer tocar. E em espírito você não vai poder fazer isso. Então as pessoas que estão com o Senhor estão em espírito, esperando a ressurreição, tá? O corpo glorificado para viver na Jerusalém Santa, tá? Aí continuando aqui, ó. Aí vem, não sei onde eu tô, peraí. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez, tá? Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier, e então virá o fim. Tá, amém. Então, o que vai acontecer com quem rejeitar Jesus? Tá? Não estiver se preparando para essa vinda. Aí vamos lá em Apocalipse 6, deixa eu ver, 6 é do 15, vamos ler o 15 aqui, ó. Fala assim, ó, então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderão nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daqueles que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro. Olha só, hein? Pois já chegou o grande dia da ira deles. Ó, vou ler de novo. Pois já chegou o grande dia, olha só, da ira deles, e quem poderá aguentá-las? E quem poderá aguentá-la, tá? Então, quem rejeitar Jesus como Salvador vai pedir para morrer e a morte não vai encontrar essa pessoa, tá? Vai sofrer aqui na mão do anticristo e depois, tá? Se não for salvo, vai sofrer no inferno, tá? Então não tem saída para essa pessoa. Então nós temos que aceitar Jesus agora. Por que eu falo agora? Porque se você, tá, não for arrebatado, olha só, o que vai acontecer? Você vai ficar com o anticristo reinando lá, né, na capital de Jerusalém, tá? Você vai estar com ele lá. Lá em Jerusalém, né, ele vai ser adorado. Então, você não vai querer receber esse chip, você não vai querer, porque você já conhece a Bíblia. Vamos entender que você é um convertido, mas estava fora da presença de Deus, estava afastado da casa do Senhor. Você fica no dia do arrebatamento. Você vai sofrer muito, porque o diabo, o Satanás, ele não vai querer te matar. Por que ele não vai querer? Porque se ele te matar, você vai ser salvo. Você vai ter uma vida eterna com Cristo. Porque a partir da hora que ele destrói a sua vida, a sua alma, né, está com o Senhor. Agora, se ele, né, te torturar, o que vai acontecer? Você pode vir a negar o Senhor Jesus como Salvador. Quem vai suportar uma tortura? Arrancar um dedo, arrancar uma língua, né? Ser todo cortado, ser chicoteado. Pode ser que você não suporte, né? Porque ele não vai querer te matar. Ele vai estar sempre te torturando para você negar Jesus como Salvador. Então você vai pedir a morte e não vai achar. Então é isso que a gente está falando aqui. Quem não quer, a pessoa quer morrer, porque ela sabe que ela vai ser salva, né? Quem não quer ser metralhado e morto,
né? Sabendo que você vai estar com o Senhor. Só que não é essa a intenção do anticristo, de Satanás. É te fazer, é te torturar para você negar Jesus como Salvador e te levar a sua alma para o inferno. Então é uma situação que você tem que repensar, principalmente as pessoas que hoje estão afastadas da casa do Senhor. O negócio não está para brincar, tá? Você vê, vamos ler, quer ver? Deixa eu achar aqui. Tá, vou ler Mateus 25, o 41, quer ver? Fala assim, ó. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afaste de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Tá? Aí depois vocês continuam lendo, porque ele tá falando da pessoa que escolheu fazer a vontade do Senhor, né? Que ele tá aqui ajudando as pessoas necessitadas, está pregando, né? Tudo que nós fazemos para o nosso irmão é como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Então vai existir o lado da esquerda e o lado da direita. Qual lado que você vai estar? Deixa eu ler Apocalipse 22, vou ler do 6 em diante, que fala assim, ó. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus: eu venho logo, felizes os que obedecerem às palavras proféticas desse livro. Então você viu aí, né? Que são bem-aventurados as pessoas que ouvirem e obedecerem o que Deus está falando através da sua santa palavra. Amém, gente. Vamos ler mais um pouquinho, quer ver? 2 de Pedro 3, vamos ler... do 8 em diante, ó. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja, olha só, que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Acho que não precisa falar, né? Tá bem claro aí o que Deus está falando. Essa partezinha é tão importante, eu não ia ler, mas eu vou ler porque é interessante, olha só. Vamos continuar mais um pouquinho, ó, o 11, ó. Sabemos que tudo isso vai ser destruído assim. Então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Espere a vinda do dia de Deus e faça o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, faça o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Então, eu vou ler, engraçado, eu comecei a ler, né, do 8 em diante, mas eu vou ler o 3 todo, gente, porque é muito importante. Vamos ler, olha. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas 2 cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, Paulo falando, tá? Fazendo com que lembre dessas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos, profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas paixões. Eles vão zombar de vocês, tá? Isso a gente já falou lá no princípio. Dizendo, ele prometeu vir, não foi? Olha só, as pessoas vão falar, já falam, né? Jesus prometeu vir, mas ele não apareceu até hoje, ó. Onde ele está, né? Olha só, eu sou uma pessoa que eu ouvi muito isso no ano 2000, porque eu fui criada com esse negócio. E no ano 2000 o mundo vai acabar, no ano 2000 vai acabar, e nós estamos em 2022.
Eu ouvi muito isso. Aí eu pensei, gente, o ano 2000 não acabou. Mas para muitas pessoas o mundo acabou. E hoje elas não têm, né, uma garantia de uma salvação. Não se sabe onde está a alma, né? O espírito volta para Deus, mas e a alma, né? Que é a sua essência, né? Que é a sua identidade. Onde foi parar essa alma? Então as pessoas nunca se preocupam com isso. Quando a pessoa morre, a primeira coisa que ela pergunta: onde está o corpo? Né? A preocupação de todo mundo é onde está o corpo. A pessoa fica muito triste quando aquele corpo, ela não consegue resgatar aquele corpo para dar um sepultamento digno, né? Olha a situação de Petrópolis. Olha quanta gente, meu Deus, que o mundo acabou para elas, né? Jesus não veio, mas ela foi para um juízo final. Então para pensar o dia da ressurreição dessa pessoa, quando ela recebeu um corpo, né, que nunca pode morrer, que não pode envelhecer, né? E essa pessoa passar uma eternidade no inferno com um corpo que ela vai sofrer nesse corpo. Ela não envelhece e ela não morre, mas dor e sofrimento vai ter lá no inferno. Só não tem dor e sofrimento no céu. Tá, vamos ler mais um pouquinho aqui. Eu tive que interromper, senão eu não termino de ler. Ó, onde ele. Aí tá, foi a pergunta, né? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus. Olha só, Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. Também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Então ele fala, as pessoas esquecem, né, que houve um dilúvio, que o mundo foi destruído, né? Nós vemos historiadores, pessoas, né, que já comprovaram que já teve uma destruição pela água. Olha só, mas os céus e a terra que agora existe estão sendo guardados pela mão, olha só, pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então agora nós não vamos ser destruídos mais por água, mas sim pelo fogo. Então o pessoal chama de arco-íris, mas o íris está errado, tá? Porque o íris é o nome de uma deusa. Vamos falar arco. Esse arco que nós vemos colorido no céu depois de uma chuva, né? Você vê, menino, que olha que situação. Aquilo ali é uma aliança, um pacto que Deus fez com o povo, dizendo que nunca mais a nossa terra, o nosso mundo vai ser destruído com dilúvio, com água. Mas em compensação agora vai ser destruído pelo fogo. O que é pior? Morrer afogado ou morrer queimado? Olha só, infelizmente, né, as pessoas usam esse arco, né, para representar o mundo gay, que isso é uma blasfêmia. Você vê como é que o diabo ele torce as coisas, né? Faz uma coisa tão bonita do Senhor Jesus e usa, né, para blasfemar contra Deus. Mas isso aí também não vem ao caso. Aí fala aqui, ó, então sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição os que não querem saber de Deus. Foi a hora que eu continuei lendo, né? Do 8 em diante, eu continuei lendo. Então, essa destruição pelo fogo está sendo guardado para quem não quer saber de Deus. E não pense que Jesus está demorando, porque você não sabe o dia e a hora que você vai encontrar, né? O dia que você vai ser julgado. Então, você tem uma alma. Essa alma vai responder pelos seus pecados, tá? A alma interpreta tudo o que o corpo faz. Se você faz coisas erradas com o seu corpo, tá? Se você não chicoteia a carne para fazer a vontade do espírito, a alma vai responder, porque ela recebe tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você se alimenta, tá? Então tem que ter muito cuidado como que você tá cuidando do seu corpo, porque o corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde ele vem fazer morada. Como Jesus vai fazer morada num corpo podre, numa mente podre, que é usada, né, para entristecer a Deus? A alma vai refletir tudo o que você está fazendo e vai refletir eternamente. Ela vai pagar por isso, pelo que você está fazendo com o templo do Espírito Santo, tá? Mesmo que esse corpo seja destruído, a sua alma não pode ser destruída e ela vai responder por isso. Deixa eu ler para vocês, olha aqui, Hebreus capítulo 9, tá? O versículo 27, ó. Cada pessoa tem de morrer uma vez só.
e depois será julgada por Deus, tá? Então, não tem como, existe outra vida após a morte. Você só pode morrer uma vez e depois você vai ser julgada por Deus. Ó, assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá, olha só, pela segunda vez, não para tirar pecados, tá? Mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Então, a partir da hora que ele chega, ele não vai salvar mais você. Não adianta você pedir perdão mais, acabou. Se a hora que ele chegar, ou a hora que você for ao encontro, né? Isso, e Deus, porque vai haver um julgamento. Então, se você morrer fora de Cristo, tá? Você já tá condenado, tá? Se você morrer em Cristo Jesus, você está salvo. E se Jesus vier, ele fala aqui que você ele vai vir, ó, depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar seu pecado. Então não vai mais tirar pecado. Ele veio como cordeiro, agora ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele vem agora para julgar. Não acabou, não vai ter tempo. E você pensa, quantas pessoas estão morrendo aí, né, de Covid, né? Quantas pessoas morreram em Petrópolis, né, com situações de enchente, e não deu tempo para se arrepender. Foi casa construída na areia, casa não foi construída na rocha. Eu falo para você, não é fácil, tá? Eu tô falando porque eu já morei em Petrópolis, tá? E eu já preguei muito naquela cidade. Nessa época eu pregava mesmo de rua, de entregar folheto. Então imagina, né? Eu pegava o meu folhetinho, ia lá, entregava o meu telefone, pedia para a pessoa me ligar, que ali, né, eu ia fazer uma leitura com ela na Bíblia, né? Então, eu ficava 1 hora com cada pessoa, cada ovelha, era 1 hora. Eu dava o meu tempo, muitas vezes, 1 hora para cada alma. Hoje Deus me deu mais essa estratégia, né? Que é muitas vezes você gravar um áudio, né? E entregar essa pregação para muitas pessoas. Mas naquela época não tinha essa estratégia. Era somente uma pessoa. Então ficava muitas vezes com 3, 4 almas por dia para evangelizar num telefone durante 1 hora. Né? Assim eu fazia. Mas isso que eu tô te falando, gente, vamos abrir o entendimento. Misericórdia, Deus tá dando oportunidade de vocês ouvirem esse áudio. Conserte. Isso que eu tô te falando, todo mundo tem uma oportunidade, tá? Deus não permite nenhuma destruição enquanto ele não bater 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para você abrir a porta do seu coração e receber Jesus como Salvador. Não adianta falar que Deus não te convidou, porque Deus convida. Enfim, gente, vou finalizar com Mateus capítulo 24, tá? Do 36 em diante, que fala assim, ó. Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Foi o que a gente deu lá, né? Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estavam trabalhando na fazenda, estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fique vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando, tá? Então, isso também serve, né, para um acidente de carro, né? Serve numa situação de uma enchente, serve para uma Covid, que muitas vezes pega uma doença dessa e ia para a morte, serve para um câncer,
qualquer tipo de destruição que possa levar a sua vida. Fique vigiando, porque você não sabe o dia e a hora que Deus vai te chamar, né? E será que você vai estar pronto? Vai dar tempo de você aceitar Jesus como Salvador? Porque Jesus fala que há várias moradas no céu. Então a pessoa que aceita Jesus, né, instantaneamente, não pensa você que vai sentar do mesmo lado de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu costumo até falar que muitos vão me ver de binóculo, porque não tem como, gente, você tá sentado na mesa, viver e conviver com uma pessoa que passou a sua vida para pregar, passou a sua vida para evangelizar, para orar por almas. Como que pode uma pessoa que aceitou Jesus na hora da morte vai ter o mesmo galardão de um pregador? Não vai. Se você ler Daniel 3, vai falar que as pessoas que pregam o evangelho vão brilhar como estrela no céu, vão ter galardões. Quer ver? Eu vou lá, eu não vou aguentar, eu vou ter que ir lá. Ai, desculpa, gente, é Daniel 12, não é 3 não, tá? Olha só o que fala aqui, ó. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Tá? Então é isso, esse versículo 3, Daniel 12, 3, fala que essa pessoa ela vai ter um diferencial, porque os sábios, aqueles que ensinam as pessoas a fazerem o que é certo, elas vão brilhar com estrela no céu, com um brilho que nunca vai se apagar. Então a partezinha até que eu queria ler, acho que eu vou ler, quer ver? Sobre a morada no céu, deixa eu achar aqui. Retomando aqui, gente, ó, é João capítulo 14, olha só. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, que no caso é morada, tá? A minha linguagem é mais fácil. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Olha só. E vocês conhece o caminho para o lugar onde eu vou, tá? Então, interessante, né? Então, há muitas moradas no céu. E Deus vai preparar uma morada para você. Mas muitas vezes vai ter uma morada diferenciada daquela pessoa que viveu para o evangelho. Viveu uma vida em santidade. Então, vale a pena, tá? Vocês se santificarem, porque vai ter diferença sim, tá? Não é todo mundo igual. As pessoas pensam, que um traficante, um pedófilo pode ter, aceitei Jesus como Salvador. No último dia da vida dessa pessoa, ela aceitou Jesus. Mas ela teve uma vida de prostituição a vida inteira. Como pode estar no mesmo lugar que Abraão, que Isaac, que Jacó, né? Que uma pessoa que evangelizou, que pregou, que amou o próximo como a si mesmo, colocou Deus em primazia, né? Amou a Deus em primeiro lugar. Como pode você ter essa mesma, né, conquista de uma pessoa que, né, priorizou a Deus e amou o próximo? Não tem como. Vai ter um diferencial. Por isso que eu tô falando. Busque, dá tempo. Não chegue envergonhado diante de Deus. Sim, Senhor, eu estou aqui pela misericórdia. A porta já estava fechando, mas eu levantei a mão e aceitei Jesus como Salvador na última hora e fechei o olho e morri. Então, não seja envergonhado, não chegue dessa forma, tá? Dá tempo de você refazer, de buscar pela sua casa, pela sua geração, pela sua família. Amém? Então, gente, eu vou encerrar, tá? Até semana que vem, se assim Deus permitir. Hoje foi um dia que eu falei muito através de áudio, né? Atendi muita gente, então minha garganta tá esculhambada, não tô conseguindo falar mais. Então, vocês veem que eu engasgo, que eu não tô conseguindo ler, que eu tropeço na língua, tá? Mas enfim, eu consegui entregar o que Deus mandou entregar, tá? Agora, quem quiser, tá? O áudio da pregação é só me pedir, tá? Porque muitas vezes não tem uma boa internet, não vai abrir o vídeo, né? Eu estou mandando o link também separadinho, porque tem celular que não tá abrindo vídeo, então as pessoas pedem para mandar o link. Então sempre eu vou mandar o vídeo e o link separado, tá? E aí o áudio a pessoa tem que me pedir, que eu não vou mandar separado. E aí a pessoa, caso ela queira entrar no canal, ela vai escrever, tá? Pelo YouTube ela pode escrever Missionária Leila Lima, porque não confunde com a cantora Leila Lima. Aí é importante botar o missionário na frente. Aí se for entrar pelo navegador, aí é leilalima.com, tá? Deus abençoe aí, beijo pra vocês. Beijo.